Se você trabalha com elementos gráficos, desenhando ou fazendo qualquer tipo de criação que necessite uma mesa digitalizadora, certamente já se viu em dúvida sobre o melhor modelo para o seu trabalho. Nesse vídeo vou fazer uma comparação técnica entre a famosa Wacom Intuos Pro Média, que é o modelo PTH660, e 3 modelos da marca concorrente, a Huion, os modelos HS610, Q11K e WH1409. Sem enrolação, vamos começar com a característica mais evidente de cada uma, os botões auxiliares. A Intuos Pro, da Wacom, vem com 8 botões configuráveis. A Huion Q11K também. Já o modelo WH1409 da Huion tem 12 botões, mas a que ganha aqui é a Huion HS610, que além dos 12 botões configuráveis, ainda tem 16 botões do tipo Soft Touch no topo, todos configuráveis. Por isso eu vou dar 3 pontos para ela, 2 pontos para a de 12 botões e 1 ponto para as de apenas 8 botões. Quanto ao anel tátil, também chamado de Touch Ring, somente a Wacom Intuos Pro e o modelo HS610 tem. As outras duas da Huion não têm essa função. Esse Touch Ring é importante numa mesa digitalizadora porque é com ele que a gente vai configurar atalhos muito importantes como o zoom da imagem, aumentar e diminuir o tamanho do pincel, e sem esse anel a gente tem que usar o teclado do computador. E para quem desenha sabe o quão úteis são esses atalhos direto na mesa digitalizadora. Então, um pontinho para a Wacom Intuos Pro e outro pontinho para a H610 e nenhum pontinho para as outras. Sobre a função Multitouch, ou seja, a possibilidade de pinçar com os dedos para aumentar e diminuir a imagem e mover a tela, coisas do tipo, somente a Wacom tem. É claro que a Huion tem modelos de mesa digitalizadora com essa função de Multitouch, mas dentre essas que eu estou analisando, nenhuma Huion tem. Então, ponto apenas para Intuos Pro. Quanto à função wireless, ou seja, o funcionamento sem fio, com exceção da HS610, todas elas têm. O problema é que ao pesquisar opiniões do pessoal, todas elas têm reclamações, inclusive a queridinha Wacom Intuos Pro. São problemas de travamento ou lentidão, e no fim a pessoa acaba tendo que usar o fio que vem com elas, e isso faz com que a função wireless seja inútil. A única que não tem tantas reclamações assim sobre a função wireless é a Q11K. Ainda bem, porque essa é a única que não vem com a opção de fio. Por causa disso, ela vai ganhar 1 ponto e as outras ficam com 0. Outro detalhe que eu analisei foi o funcionamento das canetas dessas mesas digitalizadoras. Os modelos Q11K e WH1409 da Huion usam um fio para carregar a caneta, que tem bateria interna. Já a Huion HS610 e a Wacom Intuos Pro usam a tecnologia de ressonância eletromagnética, ou seja, elas não precisam ser carregadas, tipo, nunca. Elas são leves e não vão te deixar na mão em momento algum. Por esse motivo, elas ganham 1 ponto cada, enquanto que as que usam bateria vão ficar sem pontos. Ainda sobre as canetas, os níveis de pressão de todas elas é 8.192. As mesas digitalizadoras mais antigas tinham 1/3 disso e olha lá, viu? Uma outra função interessante é a resolução da caneta. Todas as 4 têm 5080 LPI. Isso faz com que os menores movimentos sejam detectados, ajudando a fazer os detalhes de um desenho. Antigamente isso também não era bem assim, mas hoje em dia todas elas também têm 5080 LPI. Por causa dos níveis de pressão e da resolução que todas elas têm, vão ganhar 2 pontos cada. As canetas de mesa digitalizadora às vezes também têm uma função chamada de tilt, que é nada mais que a função de inclinação. E isso é bom para quem usa certos tipos de pincel no computador, pois dependendo da inclinação da caneta, um efeito diferente vai aparecer na tela.
Dentre esses 4 modelos que eu estou analisando, os únicos com essa função de inclinação é a Wacom Intuos Pro e a Huion HS610. Por isso, ambas ganham um ponto, enquanto as outras não ganham nada. Agora vamos falar sobre a taxa de resposta. Geralmente, as mesas digitalizadoras da Wacom têm uma taxa de 133 pps, que não deixam nem um pouco a desejar na hora do trabalho, já vou deixando isso bem claro. É uma taxa muito boa. Os movimentos que você faz na mesa digitalizadora são prontamente reproduzidos na tela do seu computador. Mas a Huion tem um orgulho sempre em anunciar que as suas mesas digitalizadoras são superiores a esse padrão. Por isso temos os modelos WH1409 e a Q11K com 233 pps cada, enquanto que o modelo HS610 tem 266 pps. Isso vai ser levado em consideração em meus pontos, pois essa ganha 2, as outras de 233 vão ganhar 1 ponto, e eu vou deixar a Wacom sem ponto nesse quesito. Voltando às características da caneta, vou falar sobre a altura de detecção. Os modelos Huion Q11K e WH1409 detectam os movimentos da caneta a uma altura de até 12 mm, enquanto que a HS610 e a Wacom Intuos Pro detectam o movimento da caneta em 8 mm de altura. Para quem acha que o fato de ela detectar movimentos apenas até essa altura é ruim, eu vou falar uma coisa. Quando a gente está desenhando, dificilmente levantamos a caneta mais do que 5 mm. Por esse motivo, eu posso afirmar que o fato de umas ter 8 mm e outras 12 mm de detecção é praticamente irrelevante. Os 8 mm da Wacom Intuos Pro e da Huion HS610 são mais do que suficientes para a gente trabalhar, e por isso, nesse aspecto, eu não vou contar pontos. Apenas falei dessa característica para vocês saberem mesmo, tá? Uma outra coisa que eu não vou contar pontos é sobre o tamanho delas. Eu vou deixar aqui na tela qual é o tamanho de cada uma e a área de trabalho delas para vocês compararem. Como vocês podem ver, a Wacom não é a maior de todas e também não é a menor. Eu não vou dar mais pontos para essas maiores porque isso depende muito do gosto pessoal. Tem gente que prefere as grandes porque sentem que tem mais área para trabalhar, mas também existe quem prefere as menores por sentirem que o braço não precisa se deslocar tanto de um lado para o outro na hora de desenhar. Então isso realmente vai de cada um. A respeito das reclamações agora, olha, os únicos problemas que eu encontrei nos modelos da Huion é que elas podem não funcionar facilmente em sistemas Linux, e aí você precisaria procurar um plugin atualizado ou alguma coisa do tipo. Geralmente em fóruns é onde as pessoas compartilham esse tipo de coisa. Mas se você tiver um Windows ou um Mac, funciona normalmente. Uma pequena reclamação, que eu acho até meio boba que tem sobre a HS610, é que o suporte da caneta dela deixa a caneta meio frouxa na base. Bom, para mim isso não é exatamente um defeito, e sim uma característica, né? Nem dá para reclamar muito sobre isso, porque não é uma coisa que a gente vai estar usando lá na hora de fazer o desenho. Mas eu resolvi falar só para ficar registrado. Ainda sobre os modelos da Huion, um problema que geralmente acontece é o tempo de entrega. Por ser um produto importado, às vezes está sem estoque no Brasil, aí a gente tem que esperar algumas semanas até a mesa digitalizadora chegar. Sobre a Wacom Intuos Pro, duas das maiores reclamações é que, por causa da superfície texturizada dela, a ponta da caneta acaba se desgastando muito rápido. A outra reclamação é que o cabo que liga ela no computador é da própria Wacom, ou seja, caso a pessoa perca ou estrague o cabo original, não vai poder usar um genérico para substituir, vai ter que comprar direto com a Wacom. Tanto isso quanto o detalhe das pontas se desgastando rápido que eu falei, parece ser uma estratégia da Wacom para vender periféricos. Por causa disso, eu vou tirar um ponto da Wacom Intuos Pro.
E finalmente, as diferenças nas médias de preços. Eu vou deixar os links das lojas na descrição para você fazer a sua própria comparação, mas os preços médios dessas mesas digitalizadoras são em torno de 2.900 para a Wacom, que vai ganhar 0 pontos por causa disso. É uma média de R$1.000 para a Huion WH1409, que ganha 1 ponto. R$750 para a Huion Q11K, que ganha 2 pontos por causa disso. E, finalmente, R$450 para o modelo HS610, que ganha 3 pontos por ser a mais barata entre todas. E aí, você foi fazendo as contas? Consegue imaginar qual das 4 mesas digitalizadoras ficou melhor na lista? Sem mais suspense, vamos ver a minha tabela. O modelo HS610 da Huion foi, de longe, a melhor de todas. Como usuária de mesa digitalizadora, eu posso afirmar que o único ponto que pode ser visto como negativo dessa HS610 é o fato de ela não ter multitouch, ou seja, não tem como aumentar a tela ou mover com os dedos. Mas como essa função já tem no Touch Ring, nem é tão negativo assim. Outra coisa que algumas pessoas poderiam achar ruim é o fato de não ter a opção wireless, mas mesmo as que têm essa função deixam a desejar, então é outra coisa que não é tão negativa assim. Quanto ao restante, ela ganha das outras Huion quase de lavada, pois tem várias funções que as outras Huion simplesmente não têm. Com isso, a Huion HS610 acaba sendo uma das melhores concorrentes dessa Wacom Intuos Pro média. E mesmo com essa concorrente de peso, ela consegue uma pontuação muito acima, ganhando em número de botões, em taxa de resposta, o tamanho, para aqueles que valorizam uma área maior, e principalmente o preço. Afinal, com o preço de uma Intuos Pro da Wacom, dá para comprar pelo menos umas 6 dessa Huion HS610. Bom, eu acho que ficou bem claro qual dessas eu recomendo para você, não é? Eu vou deixar o link de todas elas aqui na descrição para você mesmo comparar os preços e escolher a melhor loja. Agora eu vou ficando por aqui. Tchau!